Salve, salve comunidade do Prodesk Concurso! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de língua portuguesa para você que nos acompanha aí de casa. E aqui comigo no presencial, as capivaras mais bonitas deste país. Boa noite! Boa noite! Maravilhosos como sempre, coisa linda! Meu povo, bora então dar continuidade aí ao nosso estudo, né? Ao nosso estudo do que nós estávamos abordando na aula anterior? Crase! E aí o professor falou para vocês que nós vamos trabalhar crase em 4 etapas. A primeira etapa nós já trabalhamos na aula passada e agora, claro, nós vamos trabalhar a crase na etapa 2, 3 e 4. E a que eu mais gosto é a etapa 3, que é a etapa do proibidão. Ai! Mais 18. É a etapa mais 18. Bora lá então, gente, ó, falando de crase etapa 2. Professor, o que eu preciso saber na etapa 2 da crase? Na etapa 2 da crase, você precisa saber o seguinte: voa, volto da crase haverá. Que lindos! Depois de 10 cursos, né? Então, voa, volto de crase para quê? Professor, eu venho escutando essa música, professor, ao longo da minha vida toda na escola, professor. Eu nunca soube usar essa música. Então agora você vai aprender. Então a música é assim, ó. Voa, volto da crase haverá. Voa, volto de crase para quê? Hey! Agora vejo vocês. Horrível. 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 3, 2, 1, vem. Voa, volto da... Para, olha só. Ah, chegaram atrasado? Ótimo, né? Eu deveria colocar como Paquita, né? Aham. Acho bem justo colocar os dois aqui como Paquita. Pega a bota do Junai. Alguém quer a bota do Junai? Amo minhas Paquitas. Né? Né? Não, a gente não vai mais chamar de voluntário. Agora, a partir de agora, é só Paquita. É só as Paquitas agora. 3, 2, 1, voo! Voa, volto da crase haverá. Voa, volto de praze. Eu errei. Vamos lá. É o efeito do remédio. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Voa, volto da crase haverá. Voa, volto de crase para quê? Hey! Agora vejo vocês. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Voa, volto da crase haverá. Voa, volto de crase para quê? É, só o Ramon cantou o rei, ninguém mais cantou o rei. Professor, o que é isso aqui, professor? O que funciona essa etapa? Vem cá comigo, ó. Galera, ir, retornar e chegar. Vocês lembram desses verbos quando nós falamos lá na aula de regência verbal? Lá na aula de regência verbal, o professor falou que o verbo ir, o verbo retornar e o verbo chegar, eles são verbos sempre regidos por qual preposição? Preposição a. Então, o verbo ir sempre solicita a preposição a. Verbo retornar sempre solicita a preposição a. Verbo chegar sempre solicita a preposição a. Entretanto, não é em todas as frases que o ir a, retornar a e chegar a ganhará crase. E aí, qual que é a dinâmica para vocês descobrirem se esse a do ir, do retornar e do chegar ganha ou não ganha crase? A lógica é fazer o quê? A regra do vou a, volto da. Ou seja, se você usa o verbo ir, retornar e chegar a, você vai fazer a regra do voltar. Então, por exemplo, vou a Paris. Vou a
iluminada Paris. Repare que você usou qual verbo? Qual é o verbo que você usou aqui na frase? O verbo ir. O vou, ele deriva, né, aí da conjugação, né, do verbo ir. Ótimo. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: se eu uso o verbo ir, eu preciso fazer a regra do voltar. Então, se eu estou indo, eu vou voltar. Se eu vou a Paris, eu... Aí você escreve embaixo, você troca o verbo ir pelo verbo voltar. Então, se é vou, você troca por voltar. Então, vou, volto. Volto de Paris. Vamos lá. Vou a volto da crase haverá. Vou a volto de crase para que. Hey! Então, se eu volto de crase, para que. Então, ou seja, eu não coloco crase neste A aqui, certo? Agora, nessa sequência, você usou o verbo ir. Então, você vai reescrever colocando o verbo voltar. Então, você troca pelo verbo voltar. Como é que fica? Volto da iluminada Paris. E aí, agora você canta. Vou a volto da... Horrível. Horrível. Vamos lá. Vou a volto da... Muito bem. Então, ou seja, você vai colocar uma crase neste A aqui, certo? Isso vai funcionar para o verbo ir, para o verbo retornar e para o verbo chegar. Vamos lá. Cheguei a Criciúma, com crase ou sem crase? Por que sem? Porque eu volto de Criciúma. Se eu volto de crase, para quê? Cheguei a São Paulo. Com crase ou sem crase? Sem, por quê? Porque eu voltei de São Paulo. Vamos lá. Cheguei a Belo Horizonte. Volto de Belo Horizonte. Então, se eu volto de crase, para quê? Muito bem. Cheguei a casa. Vamos lá. Cheguei a casa. Sem crase? Assim com convicção? Que ousadia. Por quê? Onde que tu tirou essa regra, homem? De especificado, caso está especificado ou não, isso vai interferir na crase? Casa, terra e distância? Quem te ensinou isso? Eu? Ah, não fui eu. Pode ter sido meu irmão gêmeo. Ô, benção. Olha só a benção. Aí, benção em flor, gente, é falso. Não, benção nem tanto. Agora, flor é. Agora, flor. Ai, flor é. Ai, querido não. Eu falo querido, não é. Vamos lá. Eu não sou falso, ó. Cheguei a casa. Pela regra, cantando, a gente vai brincar aqui. Ir, retornar e chegar. A gente troca pelo verbo. A gente troca. Vamos lá. Sempre que cair verbo ir, verbo retornar e verbo chegar, vocês vão trocá-los por qual verbo? Pelo verbo voltar. Vocês vão trocá-lo pelo verbo voltar. Para saber se é volto da ou volto de. Então vamos lá. Vamos trocar essa frase aqui, o verbo chegar, pelo verbo voltar. Como é que fica? Vamos lá, como é que ficaria? Trocando o verbo chegar pelo verbo voltar. Voltei da casa. Se eu cheguei, eu voltei, né? Então vamos lá. Galera, se eu volto da, o que acontece pela lógica? Crase haverá. Então, da onde, homem, que tu disse que não tem crase nesse A?
Tu quer trocar tua resposta ou não? Não? Quer continuar? Se continuar com a resposta, certa resposta. Por quê? Reparem que essa regra, ela se aplica aqui. Né? Ela se aplica, na verdade, aplicou, né? A gente iria dizer que teria crase. Acontece, pessoal, que se você colocar isso aqui com crase, isso aqui gera um erro de língua portuguesa. Por quê? Porque a palavra casa não é em qualquer situação que ela pode ganhar crase. E é isso que vocês precisam ficar ligados, ó. Fiquem com essas seguintes situações, ó. Palavra casa, palavra terra e palavra distância. Estas palavras aqui colocadas para vocês, pessoal, elas só podem receber crase se elas estiverem devidamente especificadas, certo? Então, repare que casa aqui, ó, não está o quê? Especificada. De quem que é essa casa? Ah, professor, mas está subentendida que é minha. Não existe essa coisa de estar subentendida. Ou está escrito ou não está. Então, ou seja, nesse caso aqui, não ganha crase. Ainda que se aplique a regra do vou a, volto da, crase haverá. Certo? Estas palavras, casa, terra e distância, só ganham acento se estiverem especificadas. Ou seja, de quem que for a casa, de quem que for a terra e de quanto for de distância. Por exemplo, a do distância. É muito comum a gente ler nas propagandas, isso aqui, ó. Educação à distância. Só que escrever educação à distância dessa forma constitui-se um erro gramatical. Por quê? Porque a palavra distância, para ganhar crase, precisa especificar quanto de distância ela tem. Nesse caso não está especificado, então não poderia ganhar crase. Que é diferente quando eu monto uma frase assim, ó. Fique à distância de 3 metros. Quando eu falo fique à distância de 3 metros, repare que agora eu especifico o quanto de distância eu tenho. Então, ou seja, essa distância ela está especificada. E por conta disso, a crase aqui na frente do distância vai ocorrer. Então, para essa casa aqui ganhar crase, o que deveríamos fazer? Especificar. Como é que eu poderia especificar essa casa? Dizer de quem que ela é. Por exemplo, cheguei à casa dos meus sonhos. Quando eu monto uma frase como essa, eu passo a especificar a palavra casa com essa expressão dos meus sonhos. E com isso, casa agora ganha crase obrigatoriamente. Certo? Oi? Qual? Qual placa? Ah, tá, tem. Tem uma universidade aqui em Criciúma que o Educação à Distância está errado. Tá com crase, não tem, né? Guilherme, a distância aqui é só em metros? Não necessariamente. Pode ser uma distância, inclusive, figurada. Fique a distância de 5 palmos, fique a distância de 3 carteiras de mim, entende? Então, não necessariamente tu vai usar uma metragem, né? Um número, tu pode usar, inclusive, outros elementos, mas que representem uma noção de distância entre dois objetos. Certo? Consegui entender mesmo? Tá meio com uma cara assim, tipo... Ah, eu não falei nada. Não vem colocar BO na minha vida. Tá, não tá? Bora lá, que vocês estão querendo me complicar. Ó, daqui a pouquinho eu tô sendo odiado aí na cidade por causa de vocês, ó. Vamos lá. O quê? Do que, homem?
Ah, o nosso colega está perguntando assim, professor, se eu montasse assim, ó, educação à distância na UFSC, por exemplo, ganharia ou não ganharia crase, professor? Porque agora na UFSC eu especifico a distância e tudo mais. Aí é que tá. Vai continuar sem crase. Por quê? Esse na UFSC aqui, ele não tem valor de especificador para distância, e sim noção de localidade, de onde essa educação vai acontecer, mas não necessariamente noção de distância. Porque a noção de distância, essa especificação aqui que existe, ó, ela tem que ser uma situação de, exatamente, uma noção de comprimento, de espaço, e não ideia de localidade. Ela tem que ser uma distância entre dois pontos, não uma ideia de localidade. Então, quando eu digo educação à distância na UFSC vira a localidade onde a educação vai acontecer, mas não o ponto, né, essa referência de distanciamento, certo? Beleza? Show! Querendo me complicar, né? Tu é foda, né? Bora lá, gente! Porque agora a gente chegou então ao nosso passo de número 3. Chegamos aqui ao nosso passo de número 3, que é o passo mais gostoso. Etapa 3. Casos de proibidão. Casos de proibidão. Gosta de um proibidão, gafanhoto? Olha! Queima Kengarau! Eu gosto assim, fogo no puteiro. Misericórdia, gafanhoto. Tenho até vergonha de falar aqui pra galera de casa o que tu falou aqui em off. E aí, gente? Proibidão. O que é proibidão? O que é proibidão, hein? Proibidão é aquele negócio que jamais. A gente até fica tentado a fazer. Hã? Tem algumas exceções de proibidão. Mas o caso proibidão é aquele caso assim, ó, que você fica até tentado a fazer. Mas aí a unção do Espírito Santo, ela diz, não faz. Vai dar ruim, vai dar merda, tô te dizendo. E aí você mantém. Mas é uma delícia, gente. É uma delícia. Proibidão é uma delícia. Bom, por isso tem algumas exceções. Por quê? Pra gente curtir alguns proibidões. Vamos lá. E para isso, nós vamos de música. Já conhece meu sucesso? Hã? Ah, eu cantei no aulão. Vamos lá. Nosso caso aqui. Gente, essa música foi o primeiro sucesso que eu fiz aqui no Pro10 concurso. Foi minha primeira faixa, né? Eu lembro exatamente. Era uma aula, era sábado, eu ainda lecionava, eu não era o professor titular. Eu só trabalhava com revisão de conteúdos. Aí era num sábado, e aí o Pro10 chegou e falou assim, Guilherme, você precisa fazer uma aula de crase, os alunos não estão sabendo nada de crase. E aí e agora, né? O que eu vou fazer? Uma galera, assim, quando eu entrei, tudo cara, assim, queriam me matar, né? Galera militar, assim, carrancuda. Assim, não, vou amolecer o coração desse povo aí, deixa comigo. E aí foi onde lancei meu primeiro sucesso, gente, foi um estouro, número 1 no Spotify, né? Cara, e dali em diante a minha carreira internacional. Gente, batidinha música. Quem aqui não conhece a música? Todos conhecem, né? Ah, não conhece? Então vamos conhecer agora. Como assim não conhece esse sucesso que marcou uma geração de concurseiros? Hã? Eu sou... Porque agora que o sucesso tá chegando lá, professor. São 2 sucessos, né? 2 músicas que nós vamos dar os casos proibidão de crase. E a primeira música é o seguinte, certo? Nós vamos começar com essa. Dó menor, né? Não faço ideia do que seja isso. Eu não, né?
né? Não seja que, mas a única coisa que eu sei é que dó é uma palavra masculina em todos os sentidos. Então, quando você tiver um dó de alguém, use no masculino. Nada de falar, ai, que dozinha. Não, é que dozinho. É no masculino. Fale, seja, como é que é? Sensível, mas use o português adequado. Vamos lá, então. Dó menor para mim. Câmera, dó menor para mim. Certo? E a música começa assim, ó. Crase pra que se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, um nome masculino é também proibida, se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas, a crase é proibida, antes de quem, cujo mim, essa e esta é proibida, pronome indefinido fica a dica, mas se for outro caso, então facultativa ela será. Essa foi a primeira turma que eu me apresento e que não faz uma salva de palmas. Cara, em Chapecó eles me aplaudiram de pé. Em pé, não, de pé e em pé ainda. Porque todos estavam com o pé e em pé. Então, ou seja, eu vou fazer de conta que foi um surto coletivo, tá? Então agora vocês vão vir cantando assim comigo, certo? Na palminha. Vamos, porra. Na palminha. Isso. Agora eu não sei o ritmo. Continuem, vamos lá. Continuando. Crase pra quê? Se eu venho de... Para que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Minha labirintite bateu. Muita gente batendo palma. Aquela barulhada. Vamos sem palma. Vamos sem palmas, tá? Só se mexendo devagar para não perder a estabilidade, a labirintite não bater. Cantem comigo, hein? Tá? Ai, que inferno! Deixa eu começar a aula. Novamente. 3, 2, 1, foi. Crase pra quê? Se eu venho de Sara, vem! Se depois tem um verbo, um nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas, a crase é proibida. Antes de quem, cujo mim, pronome indefinido fica a dica, mas se for outro caso, então facultativa ela será. Que música que é essa? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora, nananana, palavras repetidas, frase. Eu canto essa música há tanto tempo que eu já não lembro mais, já não me recordo mais da versão original. Vamos lá. Galera, vamos explorar então esses casos proibidão. Então essa música ela traz aqui para nós o caso proibidão de crase, que é aquelas regras principais em que a gente não pode usar a crase, tá certo?
Então a gente vai ler trecho a trecho e a partir disso nós vamos explorar as regras. Vamos começar aqui, ó, com crase pra quê se eu venho de Sara. Sara, gente, pra quem não sabe, Sara é a cidade de seu professor, gente, é onde eu nasci, né? Era a capital do mel, agora não é mais. Depois que eu nasci, peguei todo o mel pra mim. Nossa, bem piada de tio, igual piada do tio pra ver e pra comer, né? Horrível. Vamos lá. Crase pra quê? Então, se eu venho de Sara. Guilherme, o que é essa regra? Crase pra quê se eu venho de Sara? Essa regra é igual à regra que nós estávamos falando ali anteriormente. A regra do vou a e do volto da, crase haverá. Vou a e volto de, crase pra quê? Então, por exemplo, vou a Sara. Se eu vou a Sara, eu preciso voltar. Então, eu vou dizer volto de Sara, pessoal. E não da Sara, hein? Volto de Sara. Então, se eu volto de, crase para quê? Então, esse primeiro trecho aqui da nossa música, ele vai associar justamente àquela etapa 2, que é a regra do vou a, volto da, crase haverá, vou a, volto de, crase para quê? Hey, certo? Beleza. Vamos lá, vamos adiante na nossa música. Crase pra quê se eu venho de Sara, se depois tem um verbo. Opa, se depois tem um verbo, o que isso significa? Vem aqui então, vamos ao nosso primeiro caso de proibidão. Ai! Que é diante de verbo. Falar crase diante de verbo, ela não pode aparecer, certo? Então, na frente de verbo, crase sai de perto, pessoal. Então, por exemplo, frases como essa daqui, ó. Começou a chorar. Esta frase, começou a chorar, ganha crase, pessoal? Sim ou não? Não. E por qual motivo que não ganha crase? Porque este aqui, ó, ele está antecedendo o verbo chorar. E na frente de verbo, crase sai de perto. Ou seja, não ganha crase. Aí, beleza. Você decide fazer um passeio por Criciúma. Né? Eu vou falar de Criciúma porque é por onde eu ando, né, gente? Então é por onde eu ando e aí eu vou vendo as placas, né? Você tá lá andando por Criciúma, daí ali tem umas lojas que o pessoal que vai passando ali, o pessoal vai falando assim, eu quero pra ti, amiga, vamos dar uma olhadinha, amiga. Já passaram por ali? Eu não lembro o nome daquela região ali. Acho que chama Galeria, alguma coisa assim, né? Ah, vamos dar uma olhadinha, amigo, né? Ai, vem, amigo, bonitão, não sei o que. De vez em quando rola umas coisas assim. Aí, enfim. Aí você vai passando ali, você vai encontrando várias placas. E aí você encontra o Brusinhas a partir de R$10. Brusinhas a partir de 10. E aí, você encontra a partir junto, a partir com crase, a partir sem crase, a partir junto com crase, a partir com H. Então, você encontra de todas as formas ali. E aí a pergunta é, passando pela frente da loja do a partir de R$10, esse a partir com crase, ele vai estar correto? Não. Por que não? Porque antes de verbo... Tá, mas o à vista tem crase. Se o pagamento for à vista, tem crase. Então, a partir, ele também vai ter crase, porque faz menção ao pagamento. Não? Tem certeza? O olhinho tá vermelho, né? Usou coisinha? Não? Que dó. Hã? Vamos lá. Esse A aqui, pessoal, ó, ele continua sem crase por conta do verbo partir. Então, ele está antecedido
do verbo partir. Então, na frente de verbo, crase sai de perto. Então, esse a partir não ganha crase. Certo? Então, nós não colocamos crase em nenhuma condição na frente de verbo. Beleza? Show? Entendido? Simbora? Vem cá comigo, então. Crase pra quê? Se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, um nome masculino. Opa! Nome masculino! Segundo caso, proibidão da crase. Ai! Cada vez que eu falar proibidão, vocês vão falar ai. Mas eu quero esse ai assim, ó, tipo, ai. Mais sexy. Não é? Ah! Ah! Não. Tá, vamos testar. Três, dois, um. Vamos ao nosso segundo caso do proibidão. O que é isso, gente? Gafanhoto. Ah. Cadê o teu ai? Ô, gafanhoto. Vamos lá, gente. Então, ó, nosso segundo caso do proibidão. Ai. Na frente de palavra masculina. Na frente de palavra masculina, crase não se anima. E por que crase não se anima na frente de masculino? Porque a crase, ela é lésbica. O que isso significa? Que ela só aparece com palavras femininas. Palavras masculinas não teremos. Então, frases como essa daqui, ó. Fogão a gás. Fui a pé. Estas frases aqui, ó. Fogão a gás e fui a pé, elas não devem receber crase. Por que não podem receber crase, professor? Porque a palavra gás e a palavra pé, elas são palavras masculinas. E na frente de masculinos, crase é pepino. Ou seja, na frente de masculino a gente não usa crase. Certo? Entendido essa regra? Mas atenção! Por quê? Nós temos um exceto para essa regra. Qual que é o exceto, professor? Nós temos um único caso na língua portuguesa que o masculino pode receber crase. Sempre tem. Sempre tem. Nós vamos ter um caso que o masculino ele pode receber crase. Quando é que o masculino ele pode receber crase? Já que a crase é proibida na frente dele. Hã? Se o masculino indicar moda. Se o masculino indicar moda, aí, pessoal, vocês poderão colocar crase na frente do masculino. Essa é a única condição para o masculino ganhar crase. Professor, o que é masculino lançar moda? Masculino lançar moda significa dizer o seguinte. É o homem lançar uma tendência que está sendo copiada por outras pessoas. Por exemplo, o Brasil foi penta em 2002 ou 2004? 2, né? Copa de 2002. Tu não era nascido ainda, Eduardo. Pega uma fralda Pampers lá. Tu não era nascido. Alguém. Tu também. Você também não era nascido? Tinha quantos anos? Não, mas tinha quantos anos na época? 8? 8. Eu ia dizer, oh, meu Deus, 8 era o que eu tinha, eu acho. Bah, cara, aí tu me quebra, né? Bah, já tinha assistido umas 3 copas. Bah. Enfim, Eduardo, então eu vou te contar, já que tu não era nascido nessa época, tá? Aprende comigo. Vou te ensinar uma coisa que talvez tu ainda não saiba. Copa de 2002.
Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldinho Fenômeno, ele lançou um corte de cabelo que era tudo raspadinho e só um pouco aqui de cabelo na frente, né? E aquilo ali virou a sensação, gente. Tu andava nessa cidade, só dava a galera com esse corte de cabelo. Tu ia pra escola, os meninos todos com aquele corte de cabelo. E eu implorando, mãe, deixa eu cortar o cabelo igual, mãe. E a minha mãe, não. Tem lá a foto dos meninos da turma. Todos com o cabelo do Ronaldinho, menos o Guilherme. Hoje eu te agradeço, mãe. Hoje, mãe, muito obrigado. Então, vamos lá. Então, o Ronaldo Fenômeno, ele lançou uma moda de corte de cabelo. E essa moda foi copiada por outras pessoas. Então, nesse caso, a gente tem um masculino indicando moda. Um masculino lançando moda. Então, numa frase como essa daqui, ó. Cortou o cabelo a Ronaldo Fenômeno. Por regra, Ronaldo Fenômeno é masculino. Então, por regra, não ganharia crase. Nós não colocaríamos crase no Ronaldo Fenômeno, porque masculino não ganha crase. Acontece que nós temos aqui uma indicação de moda. Ronaldo Fenômeno aqui está indicando uma moda. Ou seja, o Ronaldo Fenômeno foi o masculino que lançou uma moda, um corte de cabelo. E por essa razão é que aí vai ganhar a crase. Esse é o único caso, né, quando o masculino indica moda, que pode ganhar crase. Por exemplo, vestiu-se a Luís XIV. Ganha crase. Por quê? Porque Luís XIV lançou uma moda de se vestir que foi copiada pelos reis na Europa. Fez gol a Neymar. Ganha crase. Por quê? Porque ele fez o gol na moda, no estilo do Neymar. Então, quando o masculino lançar moda, ele ganha a crase. Beleza? Aí, beleza. Eduardo chamou a gata, passou no concurso, né? Aí, Eduardo foi lá, passou no concurso, passou em todas as etapas, foi comemorar e disse assim, não, eu vou te levar hoje para jantar. Como é que é o nome dela? É? Suelen? Amanda? Franciele. Então vamos lá. Então o Eduardo, façam chegar na namorada de Eduardo. Franciele, um abraço para você, tá? Aí Eduardo então chamou Franciele, Suelen, Júlia. Tu citou bastante essa Júlia, né? Ih, tu nem tem irmã, cara. Ih, vai dar um merdeiro. Só me mantém um atualizado. Eu só quero saber, eu gosto assim, ó, de jogar o desespero e sair correndo. Eu gosto da coisa pegando fogo. Vamos lá. Aí, levou lá, e aí a gata vai olhar o cardápio e vai dizer assim, cheiro. Cheiro. Ai, professor, eu chamo ele de cheiro. Então muda. Ô, vida. Ô, vida. Aqui, ó, tá escrito bife a cavalo. Tem crase aqui. Ah, imagina, Eduardo fez um curso, passou no concurso. É claro que ele vai saber responder essa questão. Você, Eduardo, você tá impressionando a gata. A gata só tá se fazendo, porque ela tá estudando para outro concurso. E ela só tá se fazendo que não sabe, para saber se tu sabe. E aí, Eduardo, você diria, para impressionar a gata, vamos ver se a gata vai te dar um bloco ou não. Bife a cavalo, com crase ou sem crase? Sem crase? Com qual justificativo? Só se cavalo for uma moda? E a pergunta é, cavalo aqui, Eduardo, é uma moda? Parece ser, Eduardo. Vamos lá.
Vamos entender então aqui, vamos ajudar. Daí Eduardo viu na outra mesa o professor Guilherme jantando e ele foi lá, preciso ir ao banheiro, já volto. Professor Guilherme, por favor, me socorre. Eu tô ali com a gata, com a Suelen, com a Franciele, com a Luana, com a Júlia, com a Amanda. E eu preciso responder isso aqui. E aí eu vou dizer, cara, minha cara capivara, é claro que eu vou te ajudar nessa missão. Vem cá. Presta atenção para explicar bonito no dia do restaurante, hein? Palavra cavalo, gente, é uma palavra masculina. Por regra, palavra masculina não ganha crase, a menos que ela seja um indicador de moda. Se eu coloco crase, eu estou dizendo que este cavalo ele está lançando uma moda. Então eu estou entendendo que o cavalo fez algo que está sendo copiado. É isso que eu tenho que pensar. E tá, Guilherme, e aí ele vai copiar o que? Ele tá lançando o quê? Sempre o que vem anterior, ó. O Ronaldo Fenômeno, o que ele lançou? Um cabelo. Então, um cavalo aqui, para indicar moda, ele teria que estar lançando um bife. Então, para o cavalo estar lançando moda aqui, indicar moda, eu preciso entender que este cavalo lançou esse bife. Então, eu estou entendendo que o cavalo preparou um bife que fez outras pessoas copiarem o mesmo estilo de cozinha dele. A pergunta é, cavalo prepara bifes? Hã? Ah, professor, mas... Shhh, vamos lá. Não delira, não. Segura. Não joga pra cabeça. Cavalo prepara bife? Não, né? Pelo menos, né? Porque se tu fala... Então, por regra, esse bife a cavalo aqui não ganha crase. Então, bife a cavalo não vai ganhar crase, porque cavalo não lança moda. É igual o frango a passarinho, também não ganha crase. Porque se eu coloco frango a passarinho, eu vou entender que o passarinho lançou com crase, eu vou entender que ele lançou um frango, que está sendo copiado por outras pessoas. E no pacote da Macedo, de frango a passarinho está com crase. Eu entrego mesmo. Já mandei, mas não responderam. Então eles que se fodem. Não, brincadeira. Mentira, gente. Certo? Então, palavra masculina, crase, não se aproxima. Bora lá, porque nós temos mais coisas, mais regras. Vamos a mais casos de proibidão. Ai. O que é isso, gafanhoto? Chegou até a se assustar assim, chegou até a ficar arrepiado. Oh, só porque eu fiz... Ai. Eu, hein, gafanhoto? Na minha terra isso aí se chama outra coisa, hein? Vamos deixar quieto pra não queimar teu filme mesmo. Bora lá então, ó, cantando aqui, ó. Crase pra que se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, um nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona. Opa, então vem comigo, porque nós vamos para o nosso terceiro caso de proibidão. Ai! Pronome de tratamento. Guilherme, o que eu preciso saber sobre pronome de tratamento? Primeiro você tem que saber identificar as palavras que são pronome de tratamento. Quem são palavras que são... O que são palavras pronome de tratamento? São aquelas palavras que indicam tratativa. Tratar as pessoas com respeito e cordialidade. Em razão dos cargos que elas ocupam, em razão das profissões, em razão da própria hierarquia que elas possuem. Então, isso é um pronome de tratamento. Para vocês terem mais ou menos uma noção do que é um pronome de tratamento, eu sempre gosto de dar o exemplo de quando nós éramos criança, que nós chamávamos os nossos avós de tu. E aí o chinelo da mãe já vinha reto, né? Direcionado, né? No canto da beiça da boca, né? Por quê? Porque a mãe exigia que nós falássemos com os nossos avós como
Você. Vossa Excelência. Você, né? A mãe queria que a gente usasse o você. Para o teu avô, tu vais usar o você, Guilherme. E aí a questão é a seguinte, mãe estava certa ou mãe estava errada? Mãe estava certa, mas não porque o tu é errado, gente. O tu, usem e abusem do tu, porque o tu está correto. A questão é que o você, ele indica a ideia de tratamento, de respeito, de cordialidade. E era isso que a mãe queria que nós fizéssemos com os nossos avós. Então, algumas palavras que indicam pronome de tratamento são essas aqui, ó. Você, Vossa Majestade, Vossa Majestade, Vossa Excelência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Vossa Excelência Reverendíssima. Então, Vossa Santidade, são algumas palavras que são para nós pronomes de tratamento. Tá, professor, e qual que é a lógica? A lógica é que esses pronomes de tratamento não admite crase na frente deles. Então, se você colocar uma crase aqui na frente do a você, na frente do a vossa majestade, na frente do vossa excelência, na frente do vossa senhoria, vossa santidade, vossa alteza, enfim, se você colocar crase na frente dessas palavras, você vai cometer um erro de crase. Por quê? Porque a crase não deve ser usada na frente destas palavras. Então, você teria que escrever assim, ó. Trouxe o documento a vossa excelência. E esse é a vossa excelência sem crase. Nós vamos estudar na semana que vem, que é a nossa última semana de aula, redação oficial. E lá na redação oficial, é muito comum as pessoas escreverem assim, ó. Quando vão mandar um documento, né? Elas colocam assim, ó. A vossa excelência, deputado, sei lá das quantas. Esse a vossa excelência aqui está errado, no sentido de mandar esse documento para alguém. Por quê? Porque vossa excelência é pronome de tratamento, e pronome de tratamento não recebe crase, certo? Então fique esperto para não tomar bomba, ok? Então, pergunta, por que esse a de a vossa excelência não recebe crase? Resposta, não recebe crase porque ele é antecedido, né? Ele está antecedendo a expressão vossa excelência, que é um pronome de tratamento, certo? Beleza, dando continuidade, bora lá. Crase pra que se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, o nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas a crase é proibida. Bora para o nosso caso de número 4 do proibidão. Ai! Vamos lá, então. Quarto caso de proibidão, que é o quê? Palavras repetidas. Então, em palavras repetidas, a crase não se aproxima. Então, você não pode usar crase quando as palavras elas forem repetidas. Professor, como assim palavras repetidas? Exemplo, tomou o remédio, gota a gota. Quando nós falamos tomou o remédio gota a gota, esse A aqui, ele está sendo intercalado pelo quê? Larga esse Tinder agora. Tava usando o quê? Rap? UOL? Chat do UOL? Essa aí só os mais antigos vão saber. A Indy lembra, né, Indy? É.
Eu era o zelador do chat do UOL. Vamos lá. Primeira a sair, última a sair da sala de Criciúma. Vamos lá. Mentira, gente, não é essas coisas. Ô, gafanhoto. Ah, esse A ele está sendo intercalado por palavras repetidas. Gota e gota. Ó. Se é palavras repetidas, crase não se aproxima. Então, a gente não coloca crase nessas expressões. Então, gota a gota, dia a dia, hora a hora, frente a frente. Nada disso com crase. Certo? Entendido? Palavra repetida, crase não se aproxima. Bora lá? Simbora! Continuando. Vem. Na palminha. Vamos, merda. Vem, vem, vem. Crase pra quê? Se eu venho de... Ficou no vácuo, né? Cara. Vem, vamos cantando comigo, gente. Vem cantando comigo que eu já tô ficando... Já tá arranhando minha garganta. Vamos lá, cantem comigo. 3, 2, 1, foi. Crase pra quê? Se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, um nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas, a crase é proibida. Antes de quem, cujo mim, essa e esta é proibida. Parou. Porque agora a gente vai para o nosso quinto caso de proibidão. Ai. Que são na frente de algumas palavras. Antes de quem, só cujo, mim, essa e esta. Vamos ver quem tá ligado. Quem e cujo são que tipos de palavra? Pronome relativo. Qual é o outro pronome relativo bem famoso que a gente sempre estuda? O que? Então, nessa mesma regra, vocês vão lembrar do que? Vocês vão lembrar do que? É porque não coube na música, né, gente? Daí vocês vão ter que lembrar. Professor, e o qual e a qual? E a qual, professor? Entra? Não. A qual pode ganhar crase, tá? A qual pode ganhar crase. Essa aqui pode. Beleza. Vou ver quem lembra. O mim é que tipo de palavra? Pronome oblíquo tônico. Quem são outros oblíquos tônicos? O ti, o si, o ele, ela, o nós, o vós. Então tem que lembrar dessa galera aqui também. E o essa e esta? Pronome demonstrativo. Tá? Então, o que o professor quer que vocês saibam? O que está em azul é porque não coube na música. Tá? Essas palavras aqui, ó, a palavra quem, a palavra cujo, a palavra que, a palavra mim, a palavra ti, ela, nós, essa e esta, não podem receber crase, pessoal. Elas são proibidas de serem craseadas. Então, frases como essas aqui, ó. A quem você quer enganar? Ou então, frases como essa. O texto foi entregue a ela. Ou então, frases como esta. Informou a data a essa mulher.
Frases como essas aqui, ó, todas elas estão com desvio gramatical. Por quê, professor? Porque na frente da palavra quem, a crase, ela é proibida, então eu não posso usar crase. Na frente do pronome ela, a crase, ela é proibida, então eu não posso utilizar. E na frente do pronome demonstrativo essa e esta, a crase, ela é proibida, então eu também não posso utilizar. Então, na frente de quem, cujo, que, mim, ti, ela, nós, essa e esta, nada de crase. Então, antes de quem, cujo, mim, essa e esta é proibida. Certo? Palavrinhas importantes aí para vocês memorizarem e levarem aí para o dia do concurso, visto que vira e mexe aparece lá no meio das questõezinhas, tá? Beleza. Dando continuidade. Simbora. Crase pra que se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, o nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas, a crase é proibida. Antes de quem, cujo, mim, essa e esta é proibida. Pronome indefinido, fica a dica. Então vem cá comigo, porque nós estamos indo para o sexto. Ai, que delícia! De caso proibidão da crase. Então vem cá comigo, porque nós chegamos ao caso de número 6. Aqui de crase proibida para vocês. E a sexta regra proibida é pronome indefinido. Ou seja, não se usa crase antes de pronome indefinido. Professor, o que é um pronome indefinido? O que é uma coisa indefinida? O que é uma coisa indefinida, gente? Ah! Hã? Que não se sabe o que é. O que é uma coisa indefinida? Aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que é vago, aquilo que é impreciso, aquilo que não tem exatidão. Tudo isso é indefinido. Quer ver um exemplo? Ah, vamos tomar um cafezinho qualquer dia desses. Tem ideia de precisão? Tem ideia de precisão? Sim ou não? Vamos! Não. Então é uma ideia indefinida. Mas o que é um pronome? Lembra lá do artigo indefinido? O que é um artigo indefinido? Não conheço ser. Qual é o artigo indefinido? Uma. Tá, professor, e agora aqui é pronome indefinido. Exatamente. Existem outras palavras que traduzem ideia de vago, de imprecisão. E que palavras são essas, professor? Algumas aqui, ó. A própria palavra alguma. Mas vamos começar aqui pela palavra alguém. Para que coisa mais indefinida que a palavra alguém? Chega alguém para você e fala assim, ó. Alguém me falou... Qual é a primeira pergunta que vocês fazem? Quem diz? Né? Então, ou seja, aí a pessoa fala assim, ai, não posso dizer, então não conta. Ah, eu já falo. Ah, mas por quê? Ah, ideia vaga para mim não tem valor de argumentação. Né? Qual é a argumentação que existe numa ideia vaga? Nada. Por isso que vocês não podem, por isso que vocês têm que evitar de usá-las na redação de vocês, porque enfraquece a argumentação de vocês. Pronome definido. Vocês não estão escrevendo de uma coisa indefinida. Como melhorar a situação da segurança pública no Brasil? Por meio de várias políticas públicas. Para que coisa mais imprecisa do que isso, gente? Perdeu todo o prestígio argumentativo da redação.
A argumentação não trabalha com coisa vaga. Ela trabalha com precisão. Então, a palavra várias também é um pronome definido. Vários também é um pronome definido. Outro pronome definido. Algo. Alguém. Ninguém. Tudo. Todos. Qualquer. Nada. São alguns exemplos de pronomes definidos que nós temos na língua portuguesa. E qual que é a lógica, professor, desses pronomes indefinidos? A lógica dos pronomes definidos é que eles nunca recebem crase. Nós não craseamos. Ou seja, esse a alguém não pode ter crase. Esse a algo não pode ter crase. Esse a ninguém, a tudo, a todos, a qualquer, a nada, nada disso pode ter crase. Não pode ter crase. Certo? Aí, chega final do ano, né? Que daqui agora pro Natal é um pulo, né, gente? Natal, galera já com a sua farda, já se preparando para o curso de formação. Ai, que delícia, né, gente? Coisa linda, né? Já pensou? Chegando o último Natal ali que tá com a família. Daí... Último Natal não, né? Que isso, professor? Natal que tá ali com a família, tu vai dizer assim, ó. Fala, tia, agora, da prima. Fala da prima. Fala da prima que eu quero ouvir a prima de novo. Cara, que massa. E aí, beleza. Aí chega nessa época, vem os cartões de Natal, as propagandas, né? E aí vem assim, ó. Legenda de Instagram. Aí chegou lá dia 25. Feliz Natal a todos. Se fizer isso no Natal, gente, e eu ler, sério. Ah, que a bênção do menino Jesus ilumine e mude a sua vida. Sim, eu vou perder meu primário. Isso se durar até lá, né? Obviamente. Vamos lá. Ó, galera, olha só. Feliz Natal a todos. Qual o problema dessa frase, gente? Todos. Aqui, olha só. Aqui tu pode resolver de várias formas. Tu pode ir pela lógica de que todos é palavra masculina. Se é palavra masculina, crase não se anima. Beleza. Aí o cidadão não sabia dessa regra. Aí ele podia ir pela segunda regra. Todos é um pronome indefinido. Se é pronome definido, crase é pepino. Então, ou seja, essa crase não poderia ter. Aí, beleza. Aí o indivíduo não sabia também dessa segunda regra. Tinha uma terceira regra que anulava essa... Gente, essa frase, ela está errada por 3 regras. Tem 3 regras aqui que proíbem essa crase. O terceiro caso é o seguinte. A no singular com palavra no plural, crase passa mal. Crase passa mal. A no singular com palavra no plural, crase passa mal. Bom, agora vocês completam comigo. A no singular com palavra no plural. Agora bonitinho, todo mundo junto, afinadinho, tá? A no singular e palavra no plural. Isso, gente. E palavra no plural. Vocês só precisam falar. E palavra no plural, crase passa mal. Certo? Então vamos lá. Surto coletivo. A no singular. Não teve aquela entonação. Ó. A no singular, palavra no plural, crase passa mal. Faltou um passa mal. Faltou dar
um tom aí. Vamos, bonito. Tá morrendo, menino? 3, 2, 1, foi. Palavra no singular. 3, 2, 1, foi. A no singular. Eu escutei uns aí falando, crase passa mal. Eu escutei, hein? Escutei, hein? Anote esses nomes para levar para o curso de formação, hein? Para zoar depois. Então, ó, a todos aqui não tem crase por 3 motivos, beleza? Simbora então. Crase pra quê? Se eu venho de Sara, se depois tem um verbo, um nome masculino é também proibida. Se tratamento houver, exceto senhora, madame e dona, em palavras repetidas, a crase é proibida. Antes de quem, cujo mim, essa e esta é proibida. Pronome indefinido fica a dica. Mas se for outro caso, então... Porra, caramba, vamos! Mas se for outro caso, então... Cara! Horrível. Facultativa lateral. Que porra que é essa, cara? Facultativa! Ela será. Tan, 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 tan. Pá! Horríveis vocês, hein? Nunca mais canto aqui nessa cidade. Beleza, galera. Vamos entender então esse facultativo ela será, só que esse facultativo ela será compreendido só na quarta etapa. A quarta etapa é a quarta etapa que nós vamos falar de casos facultativos. Mas antes de nós irmos para o quarto caso, que são os casos facultativos, a quarta etapa, nós ainda estamos na 3, que é o caso proibidão, que é o nosso próximo sucesso. Esse nosso próximo sucesso, ele é uma música mais recente, ele foi lançado faz, acho que uns 2 anos e meio, foi um pouco antes da pandemia. Não lancei a minha turnê ainda com esse novo sucesso. Então eu vou colocar aqui para vocês, e a música é assim, ó. Palavra masculina, crase não se anima, e antes de verbo, crase sai de perto, antes de pronome, simplesmente some, palavra repetida, crase nem se aproxima, vai! Se é cardinal, crase passa mal, loque feminina, aí crase combina, e a moda de... E na hora exata a crase novamente ataca, vai trocando a plural, crase é crucial, antes de mulher, crase se quiser, voar e volto de, usar crase pra quê? E antes de plural só com S animal. Tum, tum. Agora vocês de novo, agora vem comigo. 3, 2, 1, vem. Não conhece essa? Essa aqui é mais difícil? Sucesso novo, vem. 3, 2, 1, vem. Palavra masculina, crase não se anima, e antes de verbo, crase sai de perto, antes de pronome, simplesmente some, palavra repetida, crase nem se aproxima, vai! Se é cardinal, crase passa mal, loque feminina, aí crase combina, e a moda de crase adora aparecer. E na hora exata a crase novamente ataca, vai trocando a plural. Antes de mulher. Voar e volto de, usar crase pra quê? E antes de plural só com esse animal. Aí a pessoa se empolga, né? E vai. Já. Hã? Agora eu preciso das minhas dançarinas. Vem, Eduardo. Ó, eu só vou te ensinar aqui para assim, ó.
Palavra masculina, crase não se anima. E antes de verbo, crase sai de perto. Vem. Ou senão tu pode só fazer assim também, ó. Tu também, porque tu chegou atrasado? Ah, não vem tocar só no teu amigo, não. São vocês dois, ô. Ó, de olho aqui em vocês, hein. Se amanhã chegar atrasado... Amanhã, então amanhã tu já traz a bota da Paquita dentro da mochila. Já traz aquele chapeuzinho também de soldadinho. E eu ouvindo de chuquinha. E de espaçonave. Vamos lá. Cantando aqui bonito. Vamos. 3, 2, 1, vai. Palavra masculina. E antes de verbo, crase sai de perto. Antes de pronome. Palavra repetida, crase nem se aproxima. Vai. Se é cardinal. Loque feminina, aí crase combina. E a moda de crase adora aparecer. E na hora exata, crase novamente ataca. Vai trocando a plural. Antes de mulher, crase se quiser. Voar e volto de. Usa crase pra quê? E antes de plural, só com S animal. Muito bem. Então essa aqui é o nosso funkzinho. Daí pode dançar, sensualizar. Colocar lá no banheiro para tomar um banho enquanto dança, canta, aprende. Isso aí. Importante é decorar a regra e levar para o dia da prova, certo? Galera, vocês vão perceber aqui que várias dessas regras são iguais às que a gente estudou na música anterior. Quer ver? Palavra masculina, crase não se anima. Isso a gente já viu, caso proibidão. Estava lá na outra música. Fogão a gás. Só tem um caso de masculino que ganha crase. Qual que é? Moda. E olha só. E a moda de crase adora aparecer. Já está aqui na música. Ó. Vamos lá, dando continuidade. Palavra masculina, crase não se anima. E antes de verbo, crase sai de perto. A gente viu isso na música anterior? Vimos. Lembra lá da regra do a partir de? Do começou a chorar? Pois bem. Palavra masculina, crase não se anima. E antes de verbo, crase sai de perto. Antes de pronome, simplesmente some. Antes de pronome, simplesmente some. Pronomes? Estava na outra regra? Vamos lá, quero exemplos. Pronome de tratamento. Lembra lá do vossa senhoria, do você? Pronome definido, que está aqui, ó. Alguém, algo. E o antes de quem, cujo mim, essa e esta é proibida, que também são pronomes. Palavra masculina, crase não se anima. E antes de verbo, crase sai de perto. Antes de pronome, simplesmente some. Palavra repetida. Vamos. Cara, que porra, vamos. Palavra repetida. Era para cantar, não era para ler. Crase nem se aproxima, vai. Então, ou seja, a gente viu isso também na música passada, né? Gota a gota, hora a hora, dia a dia. Vamos que vocês não eram assim cansados, hein? Vocês não eram assim cansados. Tá cansado? É? Tá? Não é fácil, mas só estuda. Ok? Só trabalho, só estudo, só me fodo, professor. É assim a minha vida. Vamos lá. Palavra masculina, crase não se anima. E antes de verbo, crase sai de perto. Antes de pronome, simplesmente some. Palavra repetida, crase nem se aproxima. Vai. Fechamos essa música, esse primeiro parágrafo aqui. Essa primeira estrofe a gente fechou, que eram regras que a gente já viu. Vamos para o segundo. Se é cardinal, crase passa mal. Opa, regra nova. Se é cardinal, crase passa mal. Regra nova, anota aí, anota aí. Loque feminina, aí crase combina. Opa,
Segunda regra nova. E a moda de crase adora aparecer. Isso aqui a gente já viu, lá no masculino. Então, beleza. E na hora exata a crase novamente ataca. Opa, regra nova. Então, desse segunda estrofe, nós temos 3 versos com regras novas. Se é cardinal, crase passa mal. Loque feminina, aí crase combina. E na hora exata, crase novamente ataca. Vamos para o nossa última estrofe. Trocando a por al, crase é crucial. Já vimos também. Primeiro caso, primeira etapa. Antes de mulher, crase se quiser. Regra nova. Voar e volto de, usar crase pra quê? Já vimos isso, hein? E antes de plural, só com S, animal. Regra nova. Então, da última estrofe, nós temos 2 versos com regras novas. Antes de mulher, crase se quiser. E antes de plural, só com S, animal. Essas 3 regras, desses 3 versos da segunda estrofe, e essas 2 regras, esses 2 versos da última estrofe, nós vamos dar na nossa próxima aula. E para nos despedirmos, bora então cantar, fazer a saideira, para pegar o ritmo, para não esquecer. Se não cantarem, não vai ter recreio. 3, 2, 1, foi! Palavra masculina, crase não se anima, e antes de verbo, crase sai de perto, antes de pronome, simplesmente some, palavra repetida, crase nem se aproxima, vai! Se é cardinal, crase passa mal, loque feminina, aí crase combina, e a moda de crase adora aparecer. E na hora exata, crase novamente ataca, vai trocando a plural. Crase é crucial, antes de mulher. Crase se quiser, voar e volto de. Usa crase pra quê? E antes de plural, só com S, animal. Show! Minhas capivaras! Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Reta final, hein? Mantenha-se firme aí nos estudos. Tchau!